Cassete Pirata, o podcast do Manifesto 74. Esta é a estreia interplanetária. O primeiro tema que nós escolhemos foi a cultura, a arte, o artista e a sociedade, e temos connosco o Miguel Januário, a Mariana e o Keso. Eles vão tratar das suas próprias apresentações. Eu sou a Lúcia e vamos já passar à conversa, porque é uma conversa que nós vamos ter com os nossos convidados, e vamos convidar-vos a vocês para nos acompanharem nesta discussão sobre o papel da arte nos dias de hoje e sobre o papel dos artistas na transformação ou na análise ou em forjar a sociedade. Vamos ver o que é que eles têm para nos dizer. Meninos e menina, olá. Eu acho que vou começar esta nossa conversa, vou citar o Mayakovsky, que nos dizia que os artistas não analisavam a sociedade, forjavam a sociedade. O que é que vocês acham, enquanto pessoas que estão a trabalhar ilustração, música, arte de rua, o que é que vocês acham, o que é que vos move hoje em dia naquilo que vocês constroem todos os dias? Querem analisar, querem transformar, querem fazer uma coisa nova? O que é que vocês querem, qual é a vossa parte nesta construção diária? Miguel. Começo eu? Posso falar, obviamente, da minha perspectiva pessoal e daquilo que eu desenvolvo, só assim para introduzir rapidamente. Eu tenho um projeto que se chama Mais Menos, é um projeto que desenvolvo desde 2005. É um projeto com um cariz político bastante marcado. E o que tenho vindo a fazer, ainda enquanto à tua pergunta, é, de alguma forma, fazer uma observação daquilo que são as ambivalências da sociedade, em termos políticos, sociais. De alguma forma é um diálogo, aquilo que eu vejo que vou criando e que vou materializando em termos artísticos, é um certo diálogo com a sociedade. Eu acho que ambos reproduzem e se espelham de alguma forma um ao outro. Daí também de não ser tão ingênua a escolha do próprio nome para o projeto, a ideia do mais menos, que as coisas nunca são assim tão óbvias ou tão marcadas, e daí também pensar que existe esta relação de diálogo contínua entre aquilo que é a sociedade, que é o público, que é o projeto, que é a política, ou seja, isto vai-se de alguma forma, quase como um organismo, vão-se cruzando uma ao outra. Mas tu és muito provocador, tu pegas nas coisas... Sim, mas a sociedade também é provocadora, portanto é esta questão de... Mas tens resposta? Quando tu fazes uma das tuas coisas, we are not alone, sim, e brincas, não é? Não estamos sozinhos e não somos um empréstimo. Sim. Tens resposta? Depende, não, nesse caso específico, nesse exemplo específico, se calhar não, mas noutras intervenções existe muitas vezes uma abordagem do público, uma forma de intervir do público, ou seja, muitas das ações ou das intervenções que faço no espaço público, a partir desse momento ficam entregues ao espaço público, portanto, e às pessoas, são delas, deixam de ser, ter uma autoria única, não é? Portanto, a autoria passa a ser partilhado. A partir daí o público desenvolve e interage à sua maneira sobre essas intervenções. O que é muito interessante, às vezes nem é só o público, são as instituições, por exemplo, seja uma Câmara Municipal ou a GNR, ou seja, a forma como se vão criar essas reações depende muito, e eu jogo muito com isso, ou seja, esses diálogos que podem surgir. O que é interessante porque acabam por criar outras camadas, a partir inesperadas ou não pensadas, sobre o próprio trabalho artístico. Por vezes pensadas, ou seja, por vezes são feitas precisamente para motivar a interação, essa forma de mover e de acionar, de criar pensamento e ação sobre o trabalho artístico. E isso também é que é o interessante deste lado de ir para criar com essa proximidade em frente ao público e para o público. E há vários exemplos. Eu estava a falar da GNR, por exemplo, que há uns anos fiz uma intervenção em Guimarães, onde a GNR participou e acabou por motivar uma série de ações dentro da instituição GNR.
ou as câmaras municipais, a forma como as câmaras municipais reagem muitas vezes a certos trabalhos de intervenção, e disto penso que falaremos mais para a frente, porque hoje existe uma perspectiva de que da parte das instituições que é interessante englobar os artistas que até podem ser críticos do sistema, porque é cool da parte das câmaras, fica bem sermos meios interventivos também, vamos lá intervir, mas depois criam-se surpresas, podem-se dar a volta a essas situações de forma também muito interessante, e também existem alguns exemplos disso. Posso dar muito rápido. Em Lisboa, a jogar com as instituições e neste limbo daquilo que é intervir contra as instituições ou com as instituições, ou seja, este campo que é muito tenue. A Câmara Municipal de Lisboa cede uma parede a uma galeria que também ela própria joga com estes campos muito tenues, daquilo que é ilegal e ilegal, e essa galeria cede uma parede para uma instituição que ia fazer lá, e eu apresentei um projeto à Câmara Municipal daquilo que iria fazer nessa parede, decidida pela Câmara, e faço outra coisa, escrevo Vende-se Portugal em letras muito grandes. Portanto, a Câmara ficou num impasse, porque eu recebi uma carta da Câmara a dizer que estava muito descontente com aquilo que tinha acontecido ali, porque não tinha sido combinado, mas a Câmara viu-se num impasse porque não podia apagar aquilo, porque se apagasse ia criar mediatismo sobre uma espécie de censura. Portanto, é jogar com estas questões, com estas cedências, que fazem parte do jogo, fazem parte destas pois, eles pensaram que malabarismos que se podem fazer com pensaram que estavam a entrar no jogo e a domesticar de alguma forma. E domesticam, atenção que eles domesticam completamente, e podemos falar disso mais para a frente. Falamos seguramente. Mas, ou seja, é possível com este tipo de abordagem de intervenção também procurar contornar estas questões, e saber que elas existem é um primeiro passo para saber contornar, ou para saber pelo menos jogar com elas, ou seja, ter noção de que existem estes processos de domesticação, de instrumentalização, de um certo poder político e de um certo poder em geral. Também é um passo para conseguirmos estar mais à vontade com isso e poder ironizar. Eu confesso que quando falaste da GNR pensei que a GNR tinha ido dizer-te que não podias estar a pintar as paredes, que é o que normalmente a GNR faz. Não, o que aconteceu com a GNR é um dos projetos mais mediáticos que foram realizados no âmbito do Mais Menos, que foi em Guimarães, na Capital Europeia da Cultura, uma espécie de performance funeral que se criou com um caixão com a forma do território nacional, onde a GNR foi convidada e paga para encabeçar a performance, este cortejo fúnebre, que foi pelas ruas de Guimarães, e no final dispararam as salvas, houve toda uma coisa muito institucional à volta daquilo, assim, performativa, mas no final aquilo deu aso a uma exoneração de um coronel, ou seja, a própria instituição GNR decidiu usar a intervenção artística para questões internas deles, hierárquicas, claro. Exatamente, e usar aquilo para os processos deles. Portanto, é interessante que para mim é ao mesmo nível de deixar uma frase na rua e vir alguém intervir sobre a frase, mudar o significado, rasurar, apagar, ou seja, é quase a mesma coisa, ou seja, aquilo teve um impacto sobre e vai ser usado de outra forma, ou seja, o seu cumpriu-se e continua-se a cumprir de alguma forma, e isso é interessante também, esse jogo. Mariana, a ilustração, não sendo no espaço público, é um bocadinho mais complicado depois esta questão da influência, como é que tu consegues chegar às pessoas, que dificuldades é que tu encontras? Quer dizer, a ilustração até é bastante pública, se tiver uma revista, às vezes dado, outras vezes comprado num livro. Acho que é muito fácil. Agora, a questão política, bem, se calhar já depende de para quem é que trabalhas, sobre o que é que trabalhas. Acho que é mais por aí que às vezes podemos ir. Quer dizer, também é muito fácil e bastante comum os ilustradores terem as suas ideias e fazerem as suas próprias edições, as suas ideias, os seus fanzines são um exemplo disso, não é? Começou sempre para propagar uma ideia de forma barata e fácil, acessível, sim. Por isso acho que, para já, eu acho que a parte em que os ilustradores podem comunicar mais com o público e muito diretamente até são feiras de publicação independente, que até acho que foi a partir daí que comecei a trabalhar mesmo a ilustração, porque até comecei no estágio com a oficina Arara. Gostava, pronto, via os cartazes pela rua, também pode ser
a forma deles atuarem também é assim, tornar a ilustração de todos e acessível a todos, ou a comunicação, pelo menos gráfica. E pronto, e foi assim que comecei a ter esse interesse. Vi na rua, quis falar com eles, quis conhecer, perceber o que era. E depois desse estágio, pronto, conheci aquela dimensão das feiras independentes. Até fui com eles a primeira vez a Barcelona e percebi que havia muita gente a fazer esse tipo de trabalho, que foi uma grande motivação, porque às vezes temos aquela ideia de só podemos fazer se for para alguém, se trabalharmos para alguém, e isso foi uma boa forma de pensar que eu posso começar um projeto meu e criar frutos a partir daí. Que mais? Depois disso também comecei a participar lá, noutras feiras, que ia jogar no Porto, às vezes a substituir alguém que não podia ir no início, né, que ninguém conhecia, e pronto, e sendo uma jovem estudante sem grande perspectiva de arranjar emprego e com falta de vontade de ter um emprego fixo no estudo de design, porque eu estudei design de comunicação, comecei a ver aquilo como uma fonte de rendimento. E pronto. Consegues sobreviver só da ilustração? Bem, essa é uma pergunta engraçada, não é? Porque é assim uma espécie de montanha russa. Então, às vezes está-se ok, está-se bem, está tudo bem, resisto, tipo... Outras vezes está péssimo e uma pessoa está assim à espera que chegue aquele e-mailzito de pedido de orçamento. Pronto. Procurar emprego em ilustração... É preciso a ilustração e muito mais que isso. Não é que uma pessoa não tenha, não saiba às vezes, porque tirou cursos que são bastante completos, mas por acaso nunca foi assim a coisa que me apareceu à frente. E há meses bons e meses penosos, não sei. Uma pessoa tem que aprender a gerir bem, sempre naquela com capacidade, pelo menos a tentativa de ter capacidade de lidar com o precário, o imprevisto, pronto. Mas por acaso, uma coisa que acontece muito na ilustração é a falta de capacidade, pelo menos no início, de nos valorizarmos e de saber o que vale o nosso trabalho, porque muitas vezes as pessoas confundem fazer desenhos, ilustrar, como um gosto pessoal. Eu gosto disto, é um hobby. Mas na verdade, porque assim, sei lá, saem bonecos, são desenhos, é fofinho, pronto, fofinho, claro que sim, não gosto muito, mas pronto, aos olhos dos outros pode ser assim algo do género. Dá-lhes umas canetas. Passa tempo que ele gosta de fazer. Isso é tipo grafite também era sempre assim. Tens podes fazer para mim. Mas é muito, estás a dizer isso pois, e é super transversal. Pois, então às vezes é assim uma espécie de pronto, quando nos oferecem a possibilidade de fazer um trabalho, assim, já estou assim meio a brincar com oferecem. Claro. Às vezes não é assim muito bem pago para aquilo que é, porque se calhar as pessoas, quando já estão a pensar em contratar um ilustrador, se calhar já nem sequer, muitas vezes podem nem sequer nos seus orçamentos fazer assim, atribuir um grande valor, porque se calhar pensam que é muito secundário, quando acho que tem assim uma grande força de comunicação, quer seja atrair pessoas para um evento, quer seja fazer um livro. Bem, não sei se estou a falar bem, mas pronto, às vezes sentimos na ilustração que nos dão assim uns troquezitos para fazer um trabalho que na verdade ia ser mais valorizado. E se, pronto, é como em todas as profissões, se as pessoas não comunicarem entre si, vai haver sempre aquele que pede muito pouco, muito menos, e vai propagar essa ideia de que não devemos ser bem pagos, não é? Trabalham muito isoladamente, não é? Não há uma solidariedade entre... Na verdade, até já começa, pronto, as pessoas começam a perceber-se que mais vale estarmos juntos. Eu e uns colegas fizemos, quer dizer, foi mais uma colega nossa, a Joana Estrela, criou um grupo no Instagram, um grupo fechado, mas pronto, vai sempre aparecendo mais gente, que é o Sindicato Meramente Ilustrativo. Pronto. Em que quando uma pessoa, às vezes acontece, pronto, isto não posso dizer, se calhar. Isto vai ser cortado. Pronto, que é, por exemplo, às vezes há empresas que mandam orçamentos para várias pessoas e o mundo, pronto, sei lá, o grupito de ilustração até é um bocado pequeno e às vezes encontras um colega teu que também recebeu um orçamento e isto não se faz. Mas pronto, uma pessoa tem que estar mais ou menos a par de, se um pede 100 outro pede 1500, é preciso às vezes de criar uma comunicação mais fácil entre todos para perceber quanto é que poderá valer um trabalho, que cliente é que é e quanto é que devemos
dividido em diferentes circunstâncias. Isso não se E faz, outras não. dúvidas? Isso até deve ser feito. Há outras profissões em que há tabelas de honorários. Pois. Aliás, as pessoas organizam-se precisamente para Sim. isso, para evitar o que se chama O dumping. design sofre muito disso. Pois, que se chama exploração. Não é dumping, Sim, é também. exploração. Sim, Mas sim. A minha questão é, pronto, aquela parte que não é assim tão boa é quando aquela coisa em que toda a gente se junta para pedir um preço muito alto, porque toda a gente pronto, conspira assim, vamos pedir muito agora, todos 10 mil. Não sei. Mas é que acho que é a parte não fixe das coisas, não é? Pronto, enfim. Mas o quê? já desenhaste sobre isso? Sobre a precariedade? Por acaso não. No meu trabalho não é assim, à primeira vista não é assim super político. Vou confessar aqui. Deve ser por outras vias, certeza, assim, de criar ideias novas, talvez, permitir, assim, que a pessoa sonhe um pouco, mas em si, costuma ser mais quando há uma proposta nesse sentido do que eu como Sérgio. Mas nunca é tarde. Keso, tu tiveste que sair de cá, viveste em Inglaterra há algum tempo, não, quer dizer... Não muito tempo, o suficiente para recuperar do PEC 4. Não foi propriamente uma opção, não é? Foi um bocadinho... Não, na altura, quer dizer, foi uma opção, porque não tinha... Não estava numa situação em que fosse mesmo obrigado a emigrar e a pedir esmola ao Reino Unido, não é? Na altura emigrei porque estava a ficar um pouco cansado da situação política, ou seja, aquilo apanha a transição de governo do Sócrates para o Passos. Na altura o cenário pintado pelos mídias era aterrorizante. E eu senti um pouco isso, senti também que a situação estava muito precária. Na altura eu só fazia trabalho de hotelaria, porque não tinha trabalho na minha área. E então, por sonhar um pouco mais e por perceber que com 26, 27 anos não queres acabar a tua vida a servir num restaurante. Decidiste seguir o conselho de sair da tua zona de conforto? Sim, já me tinham convidado umas quantas vezes e então dessa vez decidi mesmo ir. Fui, estive lá 7 meses, em Londres e deu para fazer filmes, deu para trabalhar em coisas maravilhosas. Mas foi o tempo suficiente para eu perceber também o quanto eu gosto de estar aqui e o quanto também não faria muito sentido eu estar a desenvolver os meus projetos, neste caso mais o projeto musical, editorial, sem ser no meu país, sem ser entre os que falam a minha língua. E encontrei uma Londres também, uma Londres que não me pareceu tão excitante a nível cultural, a nível de transgressão, já não é uma Londres super institucional, é uma Londres de sobrevivência. As pessoas, não conheci muitos artistas, também não tive muito acesso a esse meio. O acesso em que tive, onde tive mais acesso foi na música, com jam sessions e coisas por aí fora, mas de resto não senti que fosse uma cidade onde fizesse sentido. Não me sentia livre, sentia-me forçado a trabalhar muitas horas para poder viver com o mínimo, mas dos mínimos da dignidade. E então na altura decidi depois voltar, já de ânimo mais leve. E na altura quando voltei foi engraçado porque voltei a trabalhar na hotelaria com menos peso, ou seja, em part-time. E mesmo assim comecei a sentir que estou a voltar exatamente ao mesmo. Então houve ali um bloqueio, houve uma altura em que eu bloqueei completamente, já disse, não, estou-me a cagar, não vou trabalhar, vou fazer mesmo o que eu quero fazer, vou-me fechar em casa. Não tinha dinheiro para cigarros, não tinha dinheiro para nada, não tinha nada. Fiz o meu álbum e a minha vida mudou assim de um dia para o outro. Pronto, foi uma história feliz. E mas continuo. tu tens uma interpretação marcadamente política, isso é interessante. Tu tens, assumes... Assim, se olharmos para o meu percurso, que iniciado em 2003 como Keso, ou seja, eu lanço discos de 6 em 6 anos, é mais ou menos esta a priori o tempo necessário. É meia dúzia. É o tempo necessário.
E é o tempo necessário por aqui para se fazer uma reflexão, para se ir absorvendo, para se ir percebendo o que é que interessa realmente quando tu vais fazer um disco. Pelo menos eu vejo assim o meu trabalho. Quando eu vou fazer um disco eu tenho que falar. E naqueles 40 minutos não vai haver tipo palha. We need to say the things. E perceber o que é realmente importante para se dizer. E daí fiz 3 discos. Um em 2003, o outro gravado em 2009, que acaba por ser só em 2012, e outro só em 2016. O primeiro não tão político, tinha 15 anos, mas já com algumas ideias assim estranhas. Mas o Revolver e o KPSX 2016 ia-se muito mais, sim, muito mais político, muito mais crítico, muito mais rap de observação e contestação. Embora, às vezes, quer dizer, eu acho, pelos vistos, entre as conversas que eu tenho com rappers, eu tenho uma forma muito específica de dizer as coisas. Acho que é assim que eles me veem. E eu não consigo muito bem perceber qual é a minha posição em relação ao trabalho dos outros. Mas acho que quem me ouve saberá certamente o que é que isso significa. Eu não sei o que é que vocês acham, mas acho que do ponto de vista da música, dos grafites, da arte de rua, aquilo que era inicialmente subversivo, e mesmo o rap, o hip-hop, coisas que nasceram e que eram subversivas e que eram atitudes de tomadas de consciência política, tomadas vá lá, eram movimentos políticos que se organizavam em torno da arte, que muitas vezes nasciam até movimentos artísticos que se transformavam em movimentos políticos, e que hoje em dia, e voltamos a esta domesticação, que muitas vezes até passa até para um fetichismo e até para uma comercialização ok, vamos politizar isto porque é fixe, vamos transformar aquilo que era uma forma de luta numa forma de marketing, e isso viu-se claramente na questão dos grafites, não é? Isto Street art, que chama Street art agora. Street art, sim, exato, street art, já não é grafite, exato. E isto começou até com a lei anti-grafite, assim que pronto, alguns de nós lhe chamamos, porque obriga precisamente a que se submeta o projeto do grafite às câmaras municipais, que dizem, ok, nós gostamos, nós não gostamos, pode ser, não pode ser, e a Câmara Municipal de Lisboa nisto tem sido inacreditável, porque gostam e até arranjam patrocínios de marcas com também viram-se, as marcas procuram, exatamente, é mais um processo de qualificação. Pronto, mas depois é através dos municípios, que eu acho extraordinário, empresas através de municípios, ou seja, através do nosso dinheiro, é que depois se autopromovem, domesticando street art. E tudo, o que é que vocês acham sobre isto? Mesmo na música, eu tenho notado que há esta... Deixa-me só ir assim a 2 pontos muito importantes na tua apresentação, que é primeiro, o hip-hop não é político. O hip-hop não nasce como uma cena política. O hip-hop, como a gente o conhece, não é? Nasce de uns problemas que existiam em determinadas zonas de Nova Iorque, com gangues rivais, com a habitação social, problemas é isso que eu estou a dizer. Sim. Mas não nasce sim, com esse intuito. Com esse intuito, mesmo nos testemunhos que existem, eles às vezes a questão era mais as mulheres do que propriamente a questão política entre eles. Portanto, depois o hip-hop desenvolve-se de formas bastante diferentes. Eu acho que nós, nisso, é um discurso que eu defendo, que o rap europeu é outro assunto. O rap europeu, na história, na gênese do rap europeu, ou seja, como ele sucede ao rap norte-americano, o rap europeu ganha uma carga mais política. Sim, o rap francês é marcadamente social. Essencialmente. E depois há outro ponto, que é, por exemplo, estamos a falar de Lisboa, de fazer um trabalho de excelência. Lisboa, eu nunca me vou esquecer, há uns 15 anos atrás, quando a primeira vez que esteve cá, como é que se chama o ator do Regresso ao Futuro? Michael J. Fox. Primeira vez que esteve cá o Michael J. Fox.
ele fez uma frase slogan que depois correu a imprensa toda, que era: Lisboa é a cidade mais grafitada do mundo. Eu nunca vi uma coisa assim. Lisboa tinha mesmo problemas graves de grafite em massa, vandalismo em massa. Não era só o bairro Alto, a linha de Sintra, bairro Alto, a linha de Estoril. Verdade. Eram zonas com um flagelo de grafite na cabeça deles, não é? Claro, para nós, eu também era writer, era uma maravilha, mas havia mesmo, o vandalismo era ostensivo e estava muito presente na vida das pessoas, então viram-se forçados a tomar algumas medidas de domesticação. Sim, pode ser. Não, mas é a Câmara do Porto, a Câmara. Mas depois há quem alinhe, não alinhe. Eu acho que sim, eu acho que não tem tanta cético, isso continua a acontecer, limpo. acho eu. Ainda existe muito grafite, e não tanto, se calhar, houve se calhar uma altura. Está mais calmo. Abrandou muito. No Porto isso nunca aconteceu dessa forma, e ainda assim essas medidas foram tomadas. São casos muito específicos. Eu acho que foram questões de evolução em relação a estas formas de intervenção, e nós vimos isso com o grafite inicialmente, e nos anos 90, principalmente fora, porque o grafite cá também chegou um pouco mais tarde, mas de repente vemos em finais dos anos 90 as marcas a tomarem conta do grafite enquanto forma de decoração de roupas, de quase uma forma de estar urbana, não é? Portanto, existe essa mercantilização inicial. Agora assistimos outra vez a isso a acontecer, à street art, de uma forma diferente, com outros processos mediáticos completamente diferentes, são os anos zero a bombar, com a internet e por aí fora. Assistimos também a um aproveitamento generalizado disso, que é formas de olhar a cidade e o espaço urbano com outros olhos, e são processos de mercantilização que eu acho que são naturais. Nem é por acaso estamos a ouvir a música de Carnaval, porque acho que isto até ajuda a esta questão desta que é uma certa espetacularização que se aproveita e de se criar produtos à volta disso. E nós quando falamos aqui do convite até para o programa, falamos sobre isso, que são processos normais ao longo do tempo. Eu dei-te duas referências, que é o cartão ATM dos Sex Pistols, ou a t-shirt do Che Guevara, ou seja, que é tornar objetos de protesto e objetos inicialmente contra a cultura, massificá-los, torná-los cultura de massas. Que agora está a acontecer com a Frida Kahlo. E que acontece, sim, exatamente, com a Frida Kahlo, que todos sabemos que tinha um papel e uma posição antissistema. Exatamente, num objeto estético, de adoração estética, despolitizando-a. Exatamente, até perseguida, precisamente pelas suas posições políticas. E a street art tem um pouco isso. Eu não acho, a meu ver, que seja intencional, muito por parte dos artistas, a ideia de fazer produtos políticos, ou seja, isto vende agora. Não acho que seja tanto isso, acho que é mais ao contrário. Nós assistimos no início da década passada, meados da década passada, a uma apropriação continuada ao nível das marcas. Nós vimos o conceito de marketing de guerrilha a surgir, ou seja, de repente, o marketing de guerrilha, a guerrilha é marketing, de repente, ou seja, isto é uma baralhação total. As marcas a assumirem essas posições, intervirem na rua, no espaço público, fazerem as flash mobs e as intervenções, não sei o que. Assistimos, lá está, a trabalhos de intervenção no espaço a serem aglutinados por marcas e a fazerem anúncios para a televisão, a fazerem publicidade para as marcas a partir do grafite e da street art. E há uma quase normalização daquilo que então eram processos de intervenção no espaço a serem processos de mercantilização no espaço, que são coisas naturais que têm algumas vantagens. Os artistas também veem isso, e eu vivi um pouco isso com o grafite, não tanto com este projeto, mas com o grafite mais convencional, que foi coisas positivas, que é, na verdade, de repente teres trabalhos para fazer, teres formas de ganhar a vida, ou seja, de que é impossível por vezes, ou seja, é impossível tu, e a Mariana falou muito bem, tipo que é sempre tudo muito precário, porque tu nunca sabes como é que vai ser amanhã e não sabes muito bem, porque depois a ideia de vender, a ideia de mercantilizar e de tornar o teu produto comercial, o teu produto artístico, é também... Pois, como é que vocês gerem isso? Mariana, se dissessem assim, olha, faz uma ilustração aqui para, sei lá, para uma marca que tu sabias
que era, quer dizer, bom, não te quero pôr numa situação, mas sei lá, uma marca israelita que tu sabias que, pronto, que tinha dado dinheiro lá à Mossad. Não, pronto, ok, mas isso é assim uma coisa mesmo complicada, esse assunto. Tens que comer, não é? Pois, tens que comer, tens que pagar renda, tens que pagar água, tens que pagar luz. Fases da vida das pessoas, quando elas já conseguem ter uma estabilidade, já podem dizer que não muito facilmente. Quando não, é assim muito complicado isso, não é? Eu até, uma vez estivemos a falar com street artist grafiter, não sei, e também ele começou a trabalhar, pronto, fazia nas ruas, começou desde sempre nas ruas e depois passou a fazer para grandes marcas e para bancos e para isto. E então, no final perguntei se ele não achava, pronto, se ele sofre da pressão ou psicológica de si mesmo ou dos outros de ser um vendido, porque é assim, ouve-se muitas vezes assim, é um vendido, agora faz para aquilo, faz para a câmara, faz para não sei, pronto. E pronto, e o que ele diz é do cavaco. que sim, que é um vendido, mas tem que viver e está a viver fazer o que gosta, mas eu percebo e ainda me debato com esse dilema, não tenho nada. Linha, não é? Isto depois é muito difícil porque eu percebo estas coisas todas, mas depois um banco, até onde é que depois nós conseguimos fazer esta linha? É sempre um dilema muito. Eu acho que isso também tem a ver mais com o trabalho das pessoas do que propriamente com a questão daquilo que fazes em geral, ou seja, o que eu quero dizer tem mais a ver com aquilo que fazes especificamente, qual é a tua abordagem no trabalho que fazes. Pois. Ou seja, se o meu trabalho é mais político, eu é que tenho que ter algumas questões em relação a isso. E não acho, está à venda, um banco chega ao pé de ti, ou mais menos. Posso dizer que já recusei trabalhos porque não podia fazê-los, por muito tentadores que fossem, que eram, mas não podia fazê-los, primeiro porque ia contra os meus princípios, algumas coisas iam contra os meus princípios, outra sabia que não podia estar a fazer porque ia prejudicar o meu projeto em particular e que não faz sentido sequer. Eu acho que as pessoas às vezes acho que nem compreendem. Às vezes estão tão alienadas com a realidade das coisas, ou seja, não têm profundidade sobre aquilo que estão se te convidam. Eu já recebi convites, tipo, que eu olhar para os irmãos, mas tu conheces o que eu faço? O que é que isto eu não idea. Whatever, é mesmo whatever. Sprays, whatever. Mas eu fiquei muito chocada, mesmo chocada quando te vi ligado a uma galeria que defendeu o encerramento de espaço público. A galeria não defende o encerramento de espaço público. Já foste investigar. A galeria está associada ao projeto e o Martim Muniz em Lisboa. Sim, eu não conheço o projeto a fundo e acredito que por vezes, lá está, falamos mais uma vez aqui das dualidades das coisas. A galeria tem um trabalho, a galeria tem muita gente empregada, tem vários é comercial, é um espaço comercial que tem que gerir projetos. Se eu estou de acordo com alguns projetos, não estou. Tanto que nem participo em muitos projetos feitos pela galeria, participo em alguns, mas a galeria tem todo um outro lado com o qual eu me identifico e que faz um trabalho de trazer artistas e de mostrar artistas para nível nacional, e tem um trabalho político. Eles trazem pessoas muito importantes, como nós já falamos até cá. Agora, eles têm um posicionamento alargado e mais descomprometido em relação a certas questões com as quais muitas vezes posso não estar de acordo, mas criam palcos para muitos artistas e nós os dois já tivemos até em vários eventos onde essa galeria faz colaborações. Qual é a galeria? A galeria Underdogs está ligada ao Eminente, ou seja, que promovem festivais. Sim, vocês intervieram no Eminente, espaço público por excelência, aquele parque extraordinário que a Câmara Municipal de Lisboa. Não foi este ano, foi no Monsanto. No Monsanto, sim. Há 2 anos que é no Monsanto, já estive no Monsanto e no Oeiras. Pois que a Câmara Municipal de Lisboa achou por bem deixar completamente decadente, porque ia fazer um restaurante panorâmico. Mas isso foi nos anos... Já desde os anos 90, pronto, e Salgado desde os anos 90 que defende que aquilo seja um restaurante panorâmico para algum grupo hoteleiro, e como não conseguiu nunca fazer passar essa proposta, então está a deixar que aquilo
Aquilo é um ponto turístico no dia-a-dia. Aquilo é certo, mas há azulejos há que estão, trabalhos artísticos inacreditáveis do património cultural português que estão ali a ser completamente destruídos com a passagem do tempo e a Câmara não intervém de bater o pé. Sim, é verdade. Aí não é para a indústria hoteleira, então a gente também não vai fazer nada e então permitem que haja. Pois, criaram este evento, acho que foi a primeira. Acho que foi a única coisa que eles criaram lá, na verdade. Foi a única vez, sim. Foi a única vez que abriram um espaço. Sim. O resto é um espaço bonito e as pessoas, claro, que vão lá. Sim, é um espaço maravilhoso, é incrível. Que eu acredito seja difícil em termos comerciais, o espaço. Aliás, ele fechou precisamente pela distância que tinha da cidade, por se tornar demasiado exclusivo. Ou seja, pronto, acho que até é interessante que exista aquela ruína, a ruína de um certo Portugal. Sim, mesmo para os próprios lisboetas, de conhecer os relatos deles, muitos deles cresceram com aquela ideia que o Parque Monsanto, né, o Mirador de Monsanto, era um sítio assim onde algum dia conseguiriam ir lá e não sei o quê. Então cresceram todos com essa ideia de que era um sítio mágico e muito específico, e na realidade é um sítio incrível, que eu julgo que nunca foi aberto ao público como até a data, não, como quando foi com o não, porque Mineiro. eu acho que sucessivamente a Câmara não sabia, não conseguia encontrar nada para fazer algo concreto ali. Portanto, eu sabia que era para fazer uma escola para jardineiros e eles nunca permitiram. Ok. Não fazia ideia. Tem uma cadeia ao lado. Não fazia ideia. Tem uma base aérea, se não tenho erro. Ou não é uma base aérea, mas é uma base da Força Militar. Se a NATO quiser ir para lá, eles dizem logo que sim. Por isso... Mas o sítio é incrível. Quer dizer, se fosse um grupo hoteleiro a convidar-te para fazer uma inauguração de um grande hotel, tu ias lá e ias falar sobre as 14 horas do trabalho hoteleiro. Sim, no meu caso é muito fácil, não deixar muitas dúvidas, que é, às vezes, tu não vais contratar para fazer um espetáculo no teu espaço se não conheceres o conteúdo, não é? Como no teu caso. Ele parece assim, que sim. Eu não vou lá fazer outro conteúdo. Exatamente. Eu vou lá pregar o que eu defendo. Por isso, se as pessoas quiserem pagar, por mim está tudo bem. Sim. Não, mas atenção que isso também já me aconteceu. As pessoas estavam completamente com a noção do que é o trabalho, só que queriam entrar na onda do bora intervir e ser assim políticos. Sim, no meu caso é muito simples. Eu aceito, assim, queres... Já te aconteceu alguma vez? De quê? De te convidarem para um sítio que tu sabias que ia ser hostil, foste? Não tenho recordação. Sim, por exemplo, imagina uma festa da empresa de Natal, uma festa de uma grande empresa. Não, o sítio mais estranho que toquei foi num casamento e foi maravilhoso, porque foi o pessoal que estava, eram pessoas uma grande festa corporate de senhores que exploram os trabalhadores dos hotéis e depois era o que isso hoje em dia estamos numa linha muito ténue, é muito ténue, porque tu nunca tens essa possibilidade de descortinar a realidade toda por trás daquela empresa X ou Y. Agora, sei lá, se eu me manifesto contra, sei lá, estou a tentar me lembrar aqui alguma situação específica em que eu diria claramente que não. Por exemplo, se me convidarem, por exemplo, mesmo o Avante eu aceitei por ser o Avante e por ser o partido, por exemplo, que está mais próximo dentro das ideias que eu defendo. O lado da esquerda, o left-wing, do lado direito eu não ia aceitar nada. O evidente, o PSD... Quer dizer, não, eles até me podem convidar, até me podem pagar, mas eu vou pregar aquilo, eu vou pregar a política de esquerda. Portanto... A festa que eles fazem, como é que é? A festa da reentrée, agora deu uma branca. Do sambado? Não, a festa do PSD, aquela festa que eles fazem de reentrée também em setembro. Não é tão mal, laranja. Eles fazem daquele de Santa Maria da Feira? Isso é minha terra, não, parou. Não, ali uma coisa, é o Europarque, chama aquela uma cena. Do Pontal. Não é o Pontal, ok. Que eles vão para lá. Mas aquilo é mais uma festa comercial. Mas agora, recentrando, eu não sei se viram, o Sambado recusou-se a ir ao Art Club. Sim.
Eu também. Que eu ia ver Toy Dolls e não vou, porque no Art Club e queria muito. O quê? Não vou ver Toy Dolls e queria muito, mas não Eu, vou. por acaso, nisso tenho uma posição muito, Bem, agora no Art Club. Vai posição ser muito agora. E particular. Bill Callahan também no Art Club, mas isso também era para ir dormir. Agora tenho que manter a palavra. Isso. Pois, se o Art Club te convidasse, eu por acaso achei isto interessante porque não é muito normal vermos uma. Lá está, voltamos. Digamos que o Filipe Sambado não será propriamente uma pessoa que anda a navegar. Não. Não é? E deve lutar muito com Exatamente. conseguir particular. Sim, claro que sim. conseguir ter Eu tenho, confiança. eu tenho uma opinião um bocado, Club. tenho uma opinião um bocado contrária àquilo que será a tendência. Eu conheço o trabalho do Art Club há 15 anos, 20 anos, sei quais são os valores do Art Club, sei o que aquela casa representa e pretendo provavelmente continuar a representar. E se o Sambado decide que deve fazer o embargo ao concerto do Art Club por aquela razão muito específica, claro que emitiram, tinham que emitir, porque erros toda a gente comete. O espaço é um espaço aberto a aluguer. Sabiam? Não me parece que o espaço também deva assumir uma posição política, mas é evidente que tem que haver alguns cuidados. Agora, quer dizer, se o comício... Não sei, Eu acho que é comparável. O problema é esse. Eu não consigo colocar causas no Art Club, ou culpar o Art Club diretamente por isto. Ou seja, eles fizeram um serviço que é o serviço do aluguer da sala. O cliente não usou provavelmente para os meios mais agradáveis e deve-se desculpar por isso. À partida, pronto, e fizeram desculpar por isso. Mas não, deviam ter... Sim, mas tinha assento no Parlamento, não deixa de ser... Não deixa de ser... Claro que sim. Agora, eu vi fotografias de Francinhas com o Soares, diga. Eu vi fotografias de Francinhas lá. Ok, isso é assustador. Mas pronto, anyway, isso... há que se manifestar, podem fazer um embargo. Eu continuo a olhar para o passado da casa, continuo a achar que erros todos cometem e devem. Não foi só uma pessoa, foram vários. E acho que devem corrigir os erros e assumi-los e ser um pouco mais cuidadosos. Mas tu não achas que estamos a passar um momento político extraordinariamente complicado hoje em dia? Com todas estas nem precisas de muito, nem precisas muito. Se olharmos para a política internacional, não é? O cenário certo, mas está muito estranho. Trump já sai. Temos um peso muito significativo da mídia. Noto isso através das plataformas de streaming, que são as plataformas mais utilizadas pela população em geral. Há uma presença gigante. Isto já começou há uns anos atrás, mais ou menos há 5 anos atrás, com uma reedição do Mein Kampf, que foi reeditado. A primeira edição esgotou num ápice, fizeram uma segunda edição também bastante presente, foi um sucesso comercial, coisa estranha. De repente começam a haver muitos conteúdos, e existem neste momento muitos conteúdos audiovisuais a remeter para a situação do Holocausto, para a situação do fascismo na Europa. É um tema muito, muito, muito atual, está a ser muito exposto pelos mídias, seja na parte criativa, seja na parte de informação documental, porque é bom que as pessoas devem estar informadas acerca do terror que foi, mas não é ingênuo. Existe aqui uma pressão muito estranha. A mim fez-me confusão essa situação de Mein Kampf, em muito específico da edição do livro, que eu acho que deve existir, está tudo, pode existir como testemunho, deve ser comercializado, sim, se as pessoas quiserem comprá-lo. Agora, vê-lo exposto da forma que eu vi e publicado, com o marketing e com a visibilidade que teve, foi um bocado assustador. Falo isto porque eu estou dentro do meio livreiro e sei mais ou menos o que é que e não é só isso, se eu passa. acho que é transversal o que tens dito e é verdade, e vejo isso também que tem acontecido.
que é o querer de novo trazer, marcar esses posicionamentos políticos na sociedade, ou seja, relembrar que eles existem, quase como torná-los convidativos quase para uma certa massa. Sim, nacionalismo como forma de ruptura. Relembrar que existe esse... ao meu ver, isto está a ser instrumentalizado, obviamente, e eu acho que o que aconteceu em França é revelador desta intenção que existe por trás disto, que é precisamente quando tens uma Le Pen e uma Frente Nacional a crescer, o medo da população, ou seja, do extremismo, da direita, da extrema-direita, a que muita gente adere, porque existe muita ignorância política, muito afastamento político, ideológico, portanto é muito fácil aderir a este chamamento da extrema-direita, não é? Destas as porque coisas te dizem o que tu queres ouvir, estás desempregado, tens um baixo salário. Exato, os políticos são isto, têm a vergonha, e a culpa é deles. Whatever. E olha para o que eu digo, não é para o que eu faço. Mas é muito fácil, e quem é que salva isto? É a política central. Quem é que foi eleito à custa disto? Foi Macron, para continuar com as políticas neoliberais, manter o seu posicionamento. Eles são os salvadores. E aquilo que está a acontecer cá em Portugal, a meu ver, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, há uma tentativa de trazer este medo que está a vir agora também da extrema-direita cá em Portugal, precisamente para os partidos de centro, e muito provavelmente o partido que está no poder neste momento, garantir a sua posição, porque é o salvador. Só ele nos poderá salvar portanto, só dá jeito. Isto só dá jeito, ou seja, este vazio ideológico que está a vir só dá jeito a quem... Sim, nós também tivemos uma situação inversa, não é? Que numa altura em que a extrema-direita cresce na Europa toda, nós tivemos um governo geringonça, um governo de esquerda e centro. Porque Portugal chega mais tarde às coisas. O que está a acontecer agora. E temos É verdade. Não, mas acho que está bem, mas estamos a falar de um delay gigantesco, não me parece que seja o caso. Vamos ver. Agora, também não podemos olhar para este populismo, este discurso de direita ou de extrema-direita não é o mesmo que existiu há 50 anos. Os populistas não são os mesmos, nem têm sequer a possibilidade de fazer as coisas como podiam fazer há 50 anos atrás. Temos que olhar para uma série de cenários, a informação. Sim. Repara, não foi assim há tanto tempo, e prisões são muito fáceis de construir, e gente também é muito fácil de matar. Mas seja de forma claro que sim. O ódio manifesta-se de muitas formas. São formas muito diferentes. E nós temos na nossa sociedade formas de demonstrar ódio que são demonstradas pelas próprias instituições, e a culpa morre sempre solteira, porque nunca acontece nada. Nós temos casos na GNR, na PSP, de demonstrações de racismo flagrantes, e os agentes continuaram a trabalhar felizes da vida, não é? Portanto, mesmo condenados nos tribunais, continuaram a exercer as suas funções de agentes de autoridade e a repetir crimes contra parece isso já é um bocado o hábito, porque mesmo sendo um criminoso, tu podes, estou a falar ao mais alto nível, seja ao nível económico, como sim, há certas ao mais pequeno, acima, não é? Às vezes tu és condenado, acabas solto, matas uma pessoa roubas milhões, acabas por passar impune. Acho que é um bocado uma cena nacional. E esta questão... Não é educação, isso é... Sim, o nacional-porreirismo. O nacional-porreirismo. Mas neste vazio ideológico, como é que entra então a vossa... Como é que tu te vês, por exemplo, a intervir neste vazio ideológico com a tua música? Eu faço da forma mais clara, que é escrevendo e debitando as ideias. Discurso. Faltam 2 anos para o próximo álbum. Todas as contas, não é? Está preparado? Não, ele não está preparado. Eu estou sempre preparado. A questão é da forma como eu estou a ver, ou seja, eu vou fazendo vários trabalhos relacionados com música durante esses períodos, e agora principalmente que não quero estar a voltar para a hotelaria, mas se eu voltar a fazer um disco, ele vai voltar a servir como veículo de uma informação que vai ter uma carga política, que vai ter uma carga de contestação, que vai ter uma carga atual, ou seja, porque geralmente eu tento não estar muito distante dos assuntos que são os da época,
julgo que um intervalo de 6 anos é mais que suficiente, 2 anos para aqui, 2 anos para ali, 3, e consegues manter-te atual. E sim, no meu caso, por exemplo, do Januário, do projeto do Mais Menos, também é bastante claro. It's written. Quando é palavra, quando estamos a falar de palavra, estamos a falar de um peso que ou seja, é impossível tu contradizeres. Está ali, está escrito. Mas escolheste fazer isso, achas que tem que ser assim? Porque é que é esse o caminho que tu segues? Assim, eu não consigo passar uma mensagem com uma precisão através de uma harmonia ou de uma melodia. Eu posso criar uma melodia, posso passar um feeling, mas não consigo ser claro nas minhas intenções. Eu, quando escrevo, embora utilize muitas vezes a ironia, e às vezes até posso criar alguma dúvida no ouvinte, eu estou a utilizar palavras e tenho ideias bastante claras, portanto acho que isso é essencial. Porquê é que não escreves sobre mulher que te deixou e ficaste muito... Isso é um assunto para resolver entre mim e ela, não. Mas porquê é que escolheste... Mas estás a perceber o que é que eu estou a perguntar? Porque não consigo ver de outra forma. Okay. Não consigo ver de outra forma. Não... Portanto, achas que tem que haver função social naquilo? Eu estou a fazer um disco agora com um moço brasileiro, que é um disco que conta uma história de amor, poesia. Ele escreve também, o Luca Argel, escreve super bem, e conta é um disco de amor, essencialmente. Fala sobre os vários estágios de uma relação e não sei o que mais. Eu não faria isso como queres como um álbum meu, eu não via aquilo como um álbum meu. Vejo neste momento, por exemplo, como uma parceria. Eu faço a parte instrumental e ele canta. E é isso, estamos a falar de música para mudo, estamos a falar de música para mudo. É um mood, cria uma sensação, não tem uma mensagem política clara, não tem nenhuma direção. No caso do Kes, muito específico, eu acho que é assim, e tem que ser assim. E vou continuar a ser assim, só farei se for assim, porque também não tem muita piada se for de outra forma. Para mim não tem, não me excita. Mas, às vezes, é essa questão de ser especificamente, ou seja, tu que escreveres, ser político, assumidamente, e uma coisa sobre amor ser assim mais valorizada, mas essa é só uma partezinha, pronto. Às vezes eu acho que a parte sobre o amor e de estar bem é o ideal de se existir e estarmos sempre nisso. Porque, não, ou seja, acho que não devemos... Procura da felicidade. A felicidade e tudo isso acho que é o que nós todos queremos ao ser políticos, não é? Porque a política só existe para que sejamos felizes, não é? Para vermos nessa coisa ideal. Mas acho que é preciso continuar a existir o lado mais assim, não é bem, talvez naive, assim, aquele paraísozinho bom, e estar sempre reforçado pelo outro, assim, funcionar assim, mas aí para chegar lá não está bem agora, não está bem... Sim, eu vejo mais a justeza do que propriamente, ou seja, tentar ir atrás de algo justo. Não é conseguir viver feliz, é um conceito muito abstrato, não tenho nada a ver com esse assunto. Acho que nunca vamos chegar lá. É uma questão de justeza e de questões que devem ser levantadas, que estão a nós próprios. Sim. Não tem um fim claro, porque eu não te vou dizer eu estou a dizer isto para tu seres mais feliz, não é? Tipo, não, mas todos, por exemplo, só é justo, vamos ser um bocadinho mais justos, ou vamos olhar para uma coisa que se calhar merece, está a causar sofrimento. Mas, acho que começa mais por esse lado do que propriamente. Mas se seres bem pago, é uma coisa que precisas para ser feliz, para não ter a necessidade de... Sim, de estar sem dinheiro, de não conseguir alimentar os teus filhos, queres ser feliz com os teus filhos, por isso tu precisas de trabalhar e ser recompensado pelo que tu fazes para conseguir estar num estado bom. E pronto, não é, pronto, não sei o que é que isto vai levar, mas a questão acho que vai ser sempre essa, pronto, mas... Eu não associo o Kes como artista e como músico, não tem nada a ver com essas questões. Eu posso estar na penúria, posso estar bem na vida, ele vai continuar a existir como ele é. Claro, é muito importante. Sim. Por isso é abstrato. Não é abstrato, não, é completamente transversal esse assunto. Eu, para ganhar a vida, vou servir às mesas, faço um disco... Sim. De funk, sei lá, de uma cena mais comercial. Sim. Não assino com o meu nome, não vai ser tipo, não tem que ser eu a dar a cara, mas no caso do Kes não há aqui contas para pagar, nem há filhos, nem há sustento, não, o Kes vai existir sempre enquanto eu for vivo. Isso é transversal, é sempre. E para isso é preciso um conceito que eu continuar a lutar para conseguir fazê-lo. Miguel, tu foste para o México
fizeste uma grande campanha no México, conta lá um bocadinho, foi a tua primeira internacionalização ou já tinhas andado por aí? Não, já tinha saído, já tinha feito, foi uma exposição individual, já tinha feito uma exposição individual em Roma, um ano antes, em 2017, isso sim foi a primeira vez que de forma individual fui para fora, já tinha ido em outras coletivas e festivais. No México foi um convite, apanha ali, para fazer uma exposição, apanha ali uma investigação que eu estou a fazer neste momento, estou a finalizar, estou a escrever, doutoramento em design, que é a ideia de transformar o mais menos num hipotético partido político, vota mais menos, que é precisamente uma leitura, é remontar um pouco aos primórdios do projeto, ou seja, a forma como aquele símbolo surge enquanto entidade gráfica que funciona quase como um teste de Rorschach, onde as pessoas podem projetar medos, ambições, sentimentos, receios, whatever. Mas agora com o Vota, com essa transformação, 10 anos depois, e perceber precisamente através desses processos de transformação e de uma série de exercícios que foram sendo feitos em vários contextos, fizemos no Iminente, em Oeiras, precisamente no ano em que estivemos lá juntos, no Oeiras foi o primeiro ano. Uma campanha política. Tinha recolha de assinaturas também. Bandeirinhas, ou seja, fizemos um projeto muito interessante de semiótica e de propaganda, que foi, assim, muito rapidamente, em 3 dias de festival, no primeiro dia, criei um espaço de sondagem com uma urna onde as pessoas podiam votar nos partidos políticos portugueses das últimas eleições na altura, com o mais menos lá inserido. No dia a seguir fui para lá muito cedo e enchi o espaço de propaganda de mais menos, ou seja, no primeiro dia não tinha nada. No segundo dia enchi o espaço de propaganda, dei t-shirts, bandeirinhas, dei bandeiras, dei tudo às pessoas, e o mais menos sobe exponencialmente. Assim. Ou seja, um pouco ganhaste alguma eleição, não? Nesse festival virei presidente, mais neste mundo maioritário. Se calhar conseguias fazer frente ao Chega. E continua a conseguir fazer frente ao Chega. Eu até dizia ao Alexandre que a certo ponto aquilo não era o Iminente, aquilo era o comício de mais menos, era o festival de mais menos. E no México em particular fizemos uma pequena campanha política também. Não coincidiu com o período eleitoral no México também? Pois. Exatamente, quando o Obrador foi eleito, precisamente. Foi precisamente no período pré-eleitoral. Eu estive lá em maio, se não tenho erro, e as eleições foram em junho ou julho, foram logo ali a seguir. Quase que eras tu. Aí foi muito interessante. Aí foi muito interessante, ou seja, estes exercícios que fui fazendo ao longo do doutoramento, o que é que procuraram? Procuraram, de alguma forma, tentar ilustrar o ambiente político e ideológico que se está a viver neste momento. Por exemplo, na recolha de assinaturas, para dar de exemplo, tinha pessoas a assinar. O partido não tinha nada, não tinha programa, não tinha nada, era o partido mais menos. Tinha uma declaração de princípios muito abrangente, ou seja, porque era necessário, comecei a perceber que era necessário para as pessoas de alguma forma terem uma introdução, mas era super abrangente. Eu tinha pessoas a assinar de esquerda, como tinha pessoas de direita a assinar, eu tinha pessoas contra o RSI, pessoas a favor da RSI a assinar, ou seja, eu ouvia as pessoas, entrevistava as pessoas, portanto era essa projeção ideológica. Eu tive pessoas que não assinaram porque tinham medo que fosse um partido de extrema-direita, por exemplo. No México foi muito interessante em questão mediática, a leitura das reações mediáticas do candidato anónimo, porque fez a campanha, no mês que estive lá, uma campanha lá exaustiva. Não havia um candidato formal, não havia uma pessoa, um ser, e os mídias procuraram criar o candidato, ou seja, o candidato mais menos, e foram buscar fotografias das redes sociais, onde aparece com o gorro, do mais menos, ou seja, e punham um candidato nos mídias. Foi muito interessante esse lado. Portanto, isso serviu, estes vários exercícios, tanto no Iminente como no México e aqui no Porto, fiz algumas recolhas. Fizemos um comício muito interessante no Passos Manuel, que foi um comício onde as pessoas eram convidadas a participar no comício, ou seja, a enviar 1 minuto de áudio daquilo que quisessem que fosse dito durante o comício. Portanto, eu recolhi esses áudios de 1 minuto, alguns mais, outros menos. Lá está. Compilei cerca de meia hora
de algo. Mas sem censura, sem nada, em conformidade nada. com o teu discurso, ou simplesmente como elas diziam. Okay. Eu tive pessoas, lá está, mais uma vez, as pessoas do RSI andam aí a mamar, como logo a seguir temos de dar um RSI a toda a gente, okay. Logo a seguir uma outra. E como tinha pessoas inaudíveis, e foi muito interessante também a forma como as pessoas, mais uma vez, são impelidas pelo espetáculo a participar, muitas vezes, no que é a ação política, no que é o espetáculo político, que foi, em meia hora, eu fui criando altos e baixos com áudios, eu gravei com uma multidão à parte, só a gritar pelo mais menos, a bater palmas, aos berros, a apoiar algumas coisas que estavam a ser ditas, e pus as pessoas meia hora no Paço Manuel a olhar para o ecrã com mais menos a falar, muito à Big Brother, a George Orwell, de olharem para o símbolo que falava e ia dizendo estas coisas contraditórias, e à medida que as pessoas aplaudiam no áudio ou gritavam, víamos o público a gritar e a abanar bandeiras e a ir atrás, ou seja, a criação do espetáculo político, do rally, não é? Esta coisa do political rally. Portanto, foi criar estes exercícios, criar leituras sobre isso, observação, muito com base na performance artística, e pronto, e agora estou a compilar sobre tudo isso. O México foi uma ação assim mais... foi interessante. O México foi interessante mais uma vez por causa do símbolo, porque depois entrevistava pessoas na rua como não conheciam mais ou menos naquele contexto. Ao contrário do que aqui em certos núcleos de Portugal conhecem, as pessoas mais uma vez voltavam a projetar no mais menos o que era, mais uma vez fascista, mais uma vez anarquista, ladrões, não sei o quê, direita, esquerda. Portanto, não sabiam, era tudo. Era a amálgama de tudo aquilo, pois. Exatamente. Depois a galeria acabou por ser uma espécie de sede política, com obras, com o vídeo que foi criado com toda esta recolha durante o mês, este trabalho de campo. E pronto, foi isso. E agora ainda vais fazer mais coisas? Pronto. Sim, para já neste momento estou a escrever, já fiz um bocado o wrap-up desta situação. O partido ficou realmente mais ou menos, porque tivemos cerca de 3.000 assinaturas, o que é interessante, da forma como foi feito, todas legais. Não há cá assinaturas falsas, nem pessoas mortas, nem menores. Passam no TC. Nem menores. Tem que ter mais de 5.000. Por isso é que nós chegamos às 7.500. 7.500 vezes já subiu. E vais-te recandidatar a presidente? Para já a coisa vai ficar nestes moldes, vamos ver mais para a frente, não sei o que é que aguarda, se calhar a nível mais local, não sei, vamos ver. Poder fica a regionalização agora, o debate que está outra vez a voltar ao de cima. Não, a regionalização já foi chumbada. Tá bem. Como foi no meio da foi eutanasiada. Foi eutanasiada. A regionalização foi eutanasiada. Foi. Muito bem. Não, mas foi bom, pelo menos vamos começar a voltar de X em X tempo a falar sobre a regionalização, mas isso é outro assunto depois. Não, mas é um assunto importante. É um assunto muito importante. Podem fazer um trabalho coletivo. Estão aqui os nossos companheiros do manifesto. Não somos só nós que estamos aqui nesta mesa, estão ali também outros companheiros a ajudar-nos, a Maria, o Vasco, o André, que eu ia lhe chamar outra coisa qualquer. Eu acho que te ia chamar Cash também, mas o Cash está aqui. Cash. Como é que é? Cash? André. O que é que eles estão a sugerir? Estão a sugerir que vocês nos falem um bocadinho sobre se existe ou não trabalho coletivo entre artistas, como é que esse trabalho é feito, sugestões e se existe ou não, e se tem sugestões de formas de colaboração entre artistas. Eu penso que isto terá um bocadinho a ver com o facto, pelo menos esta é a sensação que eu tenho estando de fora, é que eu vejo o trabalho, havendo no caso de artistas plásticos, é um bocadinho isolado, fora aquelas exposições que são coletivas, mas são coisas... Às vezes nem se juntam. Nos músicos então é absolutamente isolado, quem está de fora, portanto desconheço absolutamente esta realidade e não vejo aqui nenhuma forma de colaboração na música, então especialmente porque as editoras, não sei como é que é contigo, se trabalhas com editoras, se não, em alguns casos servem para aproximar, mas noutros casos, sei lá, nesta nova geração de músicos portugueses, entre os quais eu agora tenho referido muito o Sambado porque foi a primeira vez que eu o vi, logo porque, por uma questão muito idiota, já me tinham falado várias vezes, mas eu só tive curiosidade naquele dia e gostei mesmo muito e comecei a ouvir
outras coisas, e acho que de facto é muito bom. E percebi que ali, nesta nova geração, juntam-se ali um bocadinho em função também da editora, vão todos juntos a um concerto, vão não sei o quê. Sim, essa sinestesia, eu por acaso tenho uma visão muito específica sobre isso, e acho que estamos todos mais ou menos a par do mesmo, que é em Lisboa existe muito mais colaboração, muito mais proximidade, muito mais troca de ideias, principalmente no rap. Também podemos notar nos outros meios, mas no rap principalmente, essa sinergia que existe em torno das colaborações de estúdio, que são super importantes na música. Em Lisboa acontece muito mais, por exemplo, no Porto. No Porto eu tenho um projeto neste momento que chama-se Paga-lhe o Quarto, a minha editora chama-se Paga-lhe o Quarto. Mais uma vez, a palavra e a peso da mensagem, que é muito claro. E a Paga-lhe o Quarto não é uma editora, é uma plataforma que serve precisamente para isto, para aproximar os artistas dos mais diferentes aspectos, dos mais diferentes públicos, e eles ali conseguem, ou seja, de repente vêm-se, como é que eu tenho a dizer, não é identificados, mas vêm-se colocados na mesma plataforma que outro artista qualquer, sem nenhum vínculo. Ou seja, a editora não tem uma base estética, não tem nenhum tipo de especificidade que leva a escolher este artista, e ele tem que fazer isto, e que ele tem que vir e fazer aquilo. Não, todos fazem o que lhes apetece. E a plataforma só serve para que haja algo em comum entre eles. Ou seja, os concertos, eles misturam-se. Artistas que nunca na vida se iam misturar. Nos concertos da POC eles misturam-se. Na plataforma, na loja online, por exemplo, que tem os disquinhos, não é? Uma forma deles venderem online. Tu vês artistas que não têm nada a ver com públicos completamente distintos, começam de repente a estar dentro da mesma plataforma. Num canal de YouTube saem vídeos de um artista e a seguir sai uma cena, imagina, sai um gajo do rap mais agressivo que pode haver, e a seguir sai uma experimentalista do stop. E o pessoal fica confuso, sim, não tem identidade. Tem a identidade da Paga-lhe, porque é Paga-lhe o Quarto, mas não tem nenhum fim estético específico. Ou seja, as pessoas vêm-se chocadas, os artistas chocam entre eles, e isso está sempre mesmo engraçado, porque eu estou a assistir a tudo. De repente tem pessoas que era impensável ter ao lado umas das outras, e elas de repente estão-se a juntar e a fazer coisas juntas. E começa a existir essa proximidade e essa comunicação, que até falávamos há pouco entre artistas, começa a existir, e a Paga-lhe o Quarto neste momento é provavelmente aquela que mas não sindicaliza. Não sindicaliza nada. Estamos a falar de apoio. A Paga-lhe compromete-se a uma coisa quando os artistas chegam, que é gravar-te em condições. Se precisas de músicos, a gente vai-te pôr em contacto com os músicos, está aqui o número de telefone. Se precisas de fazer press releases, se precisas de fazer o que é que seja, o aconselhamento é todo dado do princípio ao fim. Não tens de pagar nada, é só conhecimento, passagem de conhecimento. Não. É passar o know-how. Tipo, as pessoas, não é? Geralmente as pessoas, não sei como fazer. E a gente arranja a forma de te ensinar ou de passar essa informação. Mas depois tem que haver algum tipo de pagamento. Vocês têm que fazer algum investimento não, quer dizer, hoje em dia já não se grava disto. Pode-se fazer uma coisa muito particular. Por exemplo, o que nós estamos a fazer nós temos uma edição física que a gente chama-lhe POC Classic, que é um CD que sai com formato de vinil, e essa edição fica para a editora e para financiar o site, para financiar os custos que estamos a falar, não é? Se eu arranjo forma de misturar e masterizar, estamos a falar de cada música num valor de mercado, são 200 a 300 euros. Da música. E isto é oferecido por mim e pelas pessoas que estão a trabalhar comigo. Portanto, e como é que estamos a falar de valores muito simples. O objetivo é as pessoas fazerem por vontade, ou seja, não temos aqui um fim comercial. Eu acho que o projeto, como embrionário e como projeto, pode vir a dar no que é que seja, mas para já tem que partir do bom senso e da vontade de trabalhar. Mas é para criar condições para pagar, porque isto é trabalho. O facto de chamar Paga-lhe o Quarto não é para criar condições. O Paga-lhe o Quarto nasce como uma forma de... Nós já não somos a geração rasca, nós somos a geração que anda a trabalhar para pagar o quarto. Isto é uma questão
geral, não é só na música, ou seja, Sim, não é o mas eles músico estão a que vai fazer trabalhar, música estão a para poder pagar o quarto. Estão a editar, estão a... Sim, a maior parte do trabalho parte de mim, eu Então nisso ofereço esse serviço, há outras pessoas, 1 ou 2 pessoas que fazem também de boa vontade, e os frutos que der, depois a gente colhe-os em conjunto. Mas isto foi muito importante e está a ser muito importante, acho eu. Neste momento criamos um evento de 3 em 3 meses que permite apresentar 5 bandas, fazer 5 showcases. Não é remunerado, ou seja, estamos a pensar se calhar começar a cobrar uma coisinha muito, muito simbólica para os próprios artistas, mas garantiu-se que existe um espaço que de 3 em 3 meses permita que 5 projetos novos venham e apresentem-se. Temos a parte também de pintar o vidro do Café Olé, que, por exemplo, era um trabalho que eles andavam a pagar por fazer. Podiam continuar, se calhar deviam continuar, não é? Devem continuar a pagar. Mas, por exemplo, no âmbito da Paga-lhe, quando acontece esse evento de 3 em 3 meses, que acontece no Café Olé, a gente personaliza o vidro, e nós não conseguimos pedir dinheiro às pessoas, não conseguimos dar dinheiro às pessoas. Mas ao mesmo tempo eu também não vejo aquilo como um trabalho, ou seja, pessoal para o artista, ou seja, é pessoal porque foi ele que fez, mas não consigo ver nesse âmbito, ou seja, a gente ao convidar um artista para pintar o vitral, ele vai pintar o que lhe apetecer, mas vejo aquilo como uma espécie de comunitário, faz parte de nós, desta junção de gente toda, desta coisa que está a acontecer, é só uma dádiva, tipo, ir lá pintar o vidro é uma dádiva. Falamos sobre isso há bocadinho. Mas isto é uma questão muito específica. Falamos sobre isso há bocadinho, por gosto não cansa, que às vezes cansa e... Sim. Agora... lá está, a diferença entre existir e não existir. Pois, depende também Pois, quem está envolvido e o interesse que tem participa. Sim, há coisas que... Sim, há coisas que tu podes estar a fazer, é trabalho, outras fazes mais de pro bónus também, porque achas que são coisas que... vale a pena existir. Não é EDP, estás a pintar o vitral. Não. É o fala presidente. Então, e tu, em termos de trabalhos coletivos e isso, porque, quer dizer, eu imagino o trabalho que tu fazes, pronto, tens já alguma visibilidade, se calhar consegues eventualmente arranjar alguma coisa, mas... Sim, é assim, muito do trabalho que faço é muito trabalho individual, cá por as ideias partem... ou seja, as ideias partem de mim, acabo por concretizá-las, executá-las e ir para a rua, e eventualmente, porque o meu trabalho não tem um âmbito comercial muito grande, ou seja, tirando quando são exposições, e sim, quando são exposições vou chamando pessoas que preciso para executar coisas ou que eu não consigo, ou que não tenho tempo, ou para colaborar e criar mais trabalho do grupo, porque às vezes a dimensão e o tempo que se tem para as coisas a dimensão é grande, o tempo é curto, pronto, e aí obviamente que é um tipo de trabalho, é trabalho, pronto, tem que se fazer, mas também às vezes acabo por fazer muita coisa com amigos que me safam, ou um vídeo, ou isto ou aquilo, ou uma ajuda aqui e ali, porque é isso, eu vou intervir, mas muitas vezes não, muitas vezes é isso, temos que... Mas há estas formas de colaboração na tua área, achas que há? Existem, e é verdade isso. Eu quando estava em Lisboa, que eu vivi em Lisboa há uns anos, quando estava em Lisboa fazia mais isso, de colaborar, apesar que cá existem muitos nichos, tipo pessoal de ilustração, está para falar dos horários, o pessoal tem nichos que vão fazendo coisas em conjunto e vão colaborando, mas sentia mais isso lá em baixo também. Cá depende, eu neste momento até trabalho num ecossistema interessante, que é um estúdio que nós temos, somos 21 pessoas, tipo, são 3 andares de estúdio. Tem artistas, designers, pessoal do vídeo, e lá dentro acabam por se criar muitas sinergias, claro. De pessoal que vai colaborando entre si, tipo, a mim dá-me jeito isto que tu fazes, a mim dá-me jeito isto, e fazem coisas em conjunto, isto acaba por acontecer muitas vezes, e é interessante isso, estar a acontecer isso, porque as pessoas conhecem-se mais ou menos, foram ter ali por acaso e vão desenvolvendo assim algum tipo de trabalho em parceria. Agora,
por exemplo, no grafite existe muito isso, existe muito a ideia de... Eu acho que a street art, essa coisa de intervenção é um bocadinho mais solitária, acho eu. Há grupos, o pessoal que vai, mas, ou seja, o pessoal pode ir até junto, mas cada um faz a sua cena. Eu acho que o grafite é um bocadinho mais a ideia do grupo, não é? Tens grupos de pessoal que trabalham muito em conjunto, você é à noite. O Hall of Fame, o conceito do Hall of Fame só surge assim. Ir à noite, tu podes ir sozinho intervir, eu vou às vezes, lá vou eu, tipo... Mas o ir à noite tem um motivo, por causa da polícia. Por ser inseguro, por ser, ou seja, uns cobrem-se aos outros, e depois é isso, não acabei de Nos comboios, quando alguém tem comboios, alguém tem que estar atento. Portanto, acho que existe muito essa coisa. Agora, é interessante também, por exemplo, esta coisa que há pouco falávamos da street art e da forma como tem crescido. Há artistas em Portugal que gerem neste momento coisas com uma dimensão que dá emprego a muita gente. Tem trabalho full-time, assistentes, pessoal especializado nisto e naquilo, que é o trabalho full-time deles, é precisamente o trabalho de assistência artística. Isso é interessante também. Quem? O Diogo Machado, neste momento, por exemplo, tem o estúdio dele, tem pessoas contratadas, o Bordalo tem pessoas contratadas, o Vils tem pessoas contratadas, portanto são estúdios... Estamos a voltar aos assuntos do início, não é? Aquela coisa de ser contratado, ser absorvido. Sim. Mas pronto, trabalham dessa forma, têm uma dimensão... Pois, são quase fábricas que não é... Mais ou menos, depende. Sim, mais ou menos. Na Bordalo é literalmente fábrica. O Bordalo? Não, estamos a falar do Bordalo 2, eu estou a falar do Bordalo artista. Do Bordalo primeiro. Não, o Bordalo 2, o do... Sim, pois. Tem já um peso e uma saída de trabalho enorme, muita coisa a acontecer ao tempo, muitas que é impossível. Mas lá está, pois é isso, o grafite por encomenda é uma coisa que para mim é uma... Mas isto também não é grafite, isto é arte. Street art por encomenda. Mais ou menos. Agora já estou a falar mais ou menos, é trabalho... Lá está, isso depois também são as labels, é street art, mais ou menos, porque há muito deste trabalho que é arte contemporânea, e a forma como a arte contemporânea hoje também se materializa é tal e qual como o mercado... Mas, por exemplo, esta coisa agora... O conceito do resto é como a música muitas vezes também acaba por ser uma indústria, não é? Tipo, ou seja, as coisas não, ela é uma indústria. Existe uma indústria da música. Neste momento, mesmo no rap, mesmo no mercado do hip hop e do rap. Paga-lhe o quarto, se calhar, uma coisa, ou seja, pequenas coisas que o pessoal vai fazendo mais alternativas. Mais experimental, novos como há artistas. Muita gente que faz o trabalho e mantém o seu trabalho muito autoral, ok, sou eu, não é mais ninguém, peço-me ajuda aqui e ali, pronto, é assim que eu quero, é assim que eu consigo também. Às vezes não dá, nem que tu queiras muito ser uma Joana Vasconcelos, não consegues, não é? Seja isso bom ou mau, não é isso que estou a... Mas muitas vezes o teu trabalho depende muito daquilo que estás a fazer, e isso não tem que ser a street art, eu estava a dizer, porque muitas vezes isso não é a street art já é uma coisa que eu vejo, a cena da intervenção no espaço público, com uma característica muito particular, que muitos destes artistas, apesar de terem uma influência daquilo que veio da rua e é da rua, aquilo já não é propriamente... Não é. E isso não estou a qualificar aqui, ou seja, não estou a dar... Estás a constatar. Estou a constatar, e a verdade é essa, isto é trabalho de arte contemporânea mesmo. Como é que tu chamas? Há aquelas coisas que agora toda a gente... Pronto, agora acaba por ser um bocado mainstream, né? O que era proibido deixou de o ser, desde que seja apoiado, não é? As fachadas dos prédios agora são... Arte pública, isso é arte pública. É arte pública de artistas que fazem arte pública, que fazem... Muitos deles não fazem nenhum tipo de intervenção, ou seja, já nem trabalham aquele lado ilegal, tipo, já fizeram, eu também já fiz grafite e já não faço grafite. Alguma vez foste preso? Não, preso não. Já fui. Detido, identificado. Sim. Mais que o grafite, muito, sim. E já fui pintar com tintas de alguém, um polícia. Que já tinham sido apreendidas de outras pessoas. Só silvers. Lavagem de tintas. Sim, então reutilização. Sim. Ora, muito bem. Mas é isso, são coisas diferentes. É pessoal que veio daquele âmbito, fez grafite, outros não fizeram. Há pessoal que... Sim, foram diretamente. Vem de Belas Artes, vem não sei de onde, vem não sei de quê. Tipo, e hoje faz trabalho e nem sequer fez grafite ou street art. Não, intervém diretamente no espaço público. Tem influência de rua? Tem.
E às vezes até deixo umas coisas na rua, faço uns murais e não sei o quê, e tipo, eu faço um mural, transponho para a tela, ponho numa galeria e faço aqui todo o pandan, portanto, que é a receita agora, não é? Tu fazes um mural grande, fazes uma peça em pequeno, ou 20, fazes uma exposição, um mural, com o mural publicitas, depois vendes as 20 peças dentro da galeria e andas a fazer isto pelo mundo todo. Pronto, e é a receita. E isto é pessoal. O outdoor e o produto. É o outdoor, a coisa para a rua, porque isto não tem que ter aquela coisa de street art, é arte no espaço público, arte na galeria. A arte no espaço público ou intervenção no espaço público? Pronto, não sei. Pois. Vamos agora ver conceitos. No espaço público, estamos a falar de espaço público, Espaço de público visual. Sim, virado sim, para o sim, público. Virado para o público, O espaço não é? privado que nós conseguimos Claro, ver, claro. exato. Estamos a falar de Mariana, uma e parte esta coisa institucional. do trabalho coletivo, tu trabalhas sozinha, consegues... Pois, há pouco podíamos ter falado sobre isso, mas foi por outros sítios, não é? Pronto, depois do curso, fica cada um para o seu lado. Mas, voltando ao assunto das feiras, começámos a trabalhar para as feiras, fazer fanzines, fazer desenhos em conjunto, com a motivação da feira. E começámos a trabalhar no quarto uns dos outros, assim, pronto, todo a monte. E então decidimos que se calhar era uma ideia boa arranjar um espaço de trabalho para um sítio para ir lá de manhã, para ter assim o nosso emprego, criado por nós, pronto. E juntei-me com amigos, com o Dylan, o Francisco Fonseca, o Luís Cepa e o Pedro. Juntámos perto do Bolhão, assim, uma sala minúscula, nós os 4, 5 lá, pronto. E pronto, isso aí estimulou muito a criação e contrariou essa ideia de estar sozinho, isolado, assim, atormentado em tua casa, não saíres, não vejo ninguém, pronto. Mas mais tarde fomos, continuando assim até, com este entusiasmo por criar, fomos criando, tendo mais ideias do género. Temos um ateliê, estamos a pagar ateliê, era fixe vender as nossas coisas para cobrir o preço do ateliê. Então pensámos em vir aquilo a pessoas para ter lá um espaço de mostrar trabalhos e quem sabe vender. Que na verdade já se podia fazer, mas assim mais bonitinho, pronto. E mais tarde sonhámos assim, arranjar um espaço de galeria misturado com loja, para poder também cobrir, mas que desse sempre para ter o espaço de trabalho atrás. Pronto, fomos falando sobre isso, comentando com amigos, e mais tarde conhecemos a Célia Esteves, que tem o projeto da GUR, e pronto, um professor de faculdade, que era o Júlio Dolbé, e o Rui Vitorino, que tinham tido a Dama Aflita, uma galeria de ilustração que acabou por sair de lá por causa de gentrificação. Pronto, não é? Que fechou para criar um restaurante. Foi a primeira galeria de ilustração, não? No Porto. Fazia falta um restaurante. Sim, agora está a rua cravada dos restaurantes. Pronto, eles iam falando sobre voltar a ter, acho que até arranjaram um espaço novo para ter galeria, só que foi outra vez, passado um mês, o prédio foi vendido, depois de já terem ido para lá. Então acho que se motivaram, mas iam sempre mandando assim uma dica do género: vocês é que podiam fazer uma coisa do género, pronto, assim, por brincadeira. E então, o que é que aconteceu? A Célia tem a GUR, que é um projeto de tapetes em colaboração com artistas, pronto, ilustração. Estava à procura de um espaço para ter loja, pronto, um showroom e ateliê. E ela também estava a partilhar ateliê com o Júlio, o Vitorino, Márcia, que é designer das Belas Artes. E então falou connosco encontrou um espaço pequeno e falou connosco: não querem fazer aqui a galeria? E assim, partilhamos o espaço de alguma forma, mas um espaço minúsculo, pequeno, e nós pensámos: não, que isto é para estar tudo separado, nem pensar. Não de rende estar sentado numa loja o dia todo sozinho, porque não gostamos muito disso, sei lá, é assim um bocado deprimente, já que já é suposto estarmos sozinhos, pronto. E então, nesse dia em que fomos ver a loja, estou a falar imenso. Vamos contar a história. Não, e então, pronto, desistimos desse, sei lá, pensamos que não fazia muito sentido e encontramos no mesmo dia assim, um espaço gigante, com uma montra e uma parte de trás enorme. E então pensámos: pronto, se não for aquele, mas podia ser este, não é que ele podia ser este. Então, passado um mês, de repente, porque apareceu a oportunidade do espaço e da colaboração, saímos nós do nosso ateliê e juntámos a presidenta, que é hoje uma galeria com ateliês lá atrás, tem 9 pessoas atrás, e pronto, e que faz com que seja possível ter um espaço de galeria que não fique exorbitante, pronto, que seja meio não rentável, mas que possa existir. É muito fixe, com o nosso trabalho voluntário. Aquilo é uma associação sem fins lucrativos, pronto. E tudo o que possa vir é para fazer com que continue a existir, portanto, para já estamos felizes com isso. E se um dia der para não ser assim, tão precário, não é? Pronto. Foi um espaço que acabou por existir, tanto com a influência das feiras, onde conhecemos mais pessoas, começámos a conhecer artistas mais estáveis, estabilizados e novos artistas, pronto. E isso foi, pronto, isso deu
ASO, a que quiséssemos juntar as pessoas num espaço em tempo permanente e motivá-los também a fazer mais e ter um espaço onde pudessem ser divulgados, onde o público pudesse vê-los sempre que quisesse, encontrar por acaso pessoas de outro país, pronto. E pronto, para já está a ser uma luta contra o isolamento artístico. Apoios não há... Pode haver, se nós nos candidatarmos. Também como uma associação pode. É verdade, sim. Mas são sempre um bocado... Tenho a ideia que são sempre processos um bocadinho complexos, um bocado... Pois. E tendo nós vindo, pronto, o nosso background de design, ilustração, pintura, não somos propriamente as pessoas mais ágeis. E temos assim, sempre assim, eu bicho sete cabeças. Mas isso, para isso é que também é importante o trabalho colaborativo, porque... pode fazer parte da associação alguém que tenha mais interesse e pronto, e que se foque nesses assuntos, que queira participar e ajudar, sempre com uma troca de favores. Pronto, já que não pagamos, podemos arte, ou se queres fazer uma exposição, tu um dia se calhar podes vir a organizar uma, para tentar ir para já nesses modos, até nos tornarmos adultos a sério, conseguirmos gerir isso. Até porque a galeria às vezes sente assim uma pressão, será que não estamos a fazer bem as coisas, mas na verdade aquilo entra como um part-time hobby, será? Porque temos que continuar a trabalhar para nós, o nosso trabalho pessoal, para ter dinheiro. Aquilo para já ainda não está a acontecer. Pode ser que não consigamos organizar tudo. Mas é engraçado, estava-me a lembrar de este ano o criatório aumentou para 16 candidaturas ou 15 candidaturas. E então eu fiz o dossiê da Paga-lhe o Quarto para o criatório. Acho que foi só para me divertir. É um fundo cultural da cidade do Porto que atribui 15 mil euros a 16 projetos. E então eu fiz o dossiê da Paga-lhe o Quarto. Então, pelas contas, eu consegui organizar um festival no Natal, que foi o Natal do Marginal, que organizamos agora um festival. Conseguia fazer 5 álbuns mais 5 videoclipes. 5 álbuns de 5 artistas, 5 videoclipes, todos que geram receita a tempo indeterminado. No caso dos álbuns, depois geram receita para os artistas. Se estivermos a falar de espetáculos, pode se tornar um fenómeno. We don't know what's coming. Mais um festival com 5 mil euros, dessa fatia dos 15 mil euros, 5 mil euros para esse festival à cidade, que na última edição teve 2 mil e tal pessoas envolvidas. Se calhar com esses 5 mil euros subíamos para 10. Eu fiquei a olhar para aquilo e a pensar. Depois conheci outras pessoas que fizeram candidatura, algumas para uma peça qualquer, assim, não estou a tirar o valor nem o mérito, mas uma peça de teatro. Outros para como é que se chama quando o pessoal uma performance. E de repente eu estava a olhar para o dossiê e estava a pensar, eu neste dossiê consigo, com estes 15 mil euros, consigo financiamento para meter mais de 50 pessoas a trabalhar. Têm as coisas garantidas, têm dinheiro para fazer os projetos, depois o income conseguem tirar deles, é com eles, we don't care, mas conseguia-se criar tanta sinergia. Estou a falar de um orçamento para um ano de trabalho. Mas estás a falar de 15 mil euros. Mas também estás a falar de trabalhos, por exemplo, que aquilo, não conheço os projetos, mas o que tu estás a propor, se calhar traz, futuramente pode trazer em campo às pessoas. Às vezes há projetos que não trazem, ou seja, acontecem ali e tu ganhas com o teu projeto. Sim, não, pode não trazer o income. O que eu estou a dizer é, eu quando olhei para o dossiê, tipo, consegues perceber o feeling que eu tive, pensar, eu faço um festival, 5 álbuns de estúdio e 5 videoclipes. Sim, mas isso foi chumbado. Mas isso não, nem sequer mandei, tipo, foi só para me divertir. Não, foi só para me divertir. Mas aquilo algum dia ia passar, aquilo tinha que. Estado Central, eu queria nada. falar de uma coisa que há pouco não falei, que me esqueci, que estavas a falar da Câmara do Porto e há pouco esqueci-me disso, que é interessante. Que é, quando falávamos daquela utilização da street art e da forma hoje em dia como o espaço público acaba por ser controlado, domesticado e por aí fora. E falamos do Rui Rio e por aí fora. A Câmara do Porto, agora, hoje, tem uma política completamente diferente do Rui Rio, que era apaga tudo, não é? Tinha as brigadas, anti-grafite e não sei o quê. Hoje a Câmara do Porto tem uma equipa ligada ao Pelouro do Ambiente, que é uma equipa que tem uma pessoa a dirigir, cerca de 10 pessoas, que andam todos os dias, diariamente, na cidade, a limpar grafites, e que faz uma curadoria de acordo com um guião que existe para a cidade. Isso continua a existir? Claro. Ok.
E eu tive com 2 colegas, tivemos um período em 2017, se não estou em erro, em que seguimos durante 2 meses essa equipa, com o consentimento deles. Andamos a filmar, a entrevistá-los, andamos atrás deles a ver como é que eles operavam, a observar o comportamento dessas equipas e a forma como eles faziam a curadoria da cidade. Ou seja, além de eles terem uma espécie de guião pelo qual têm que seguir, temos a curadoria da cidade entregue a uma pessoa que decide aquilo que é arte boa e aquilo que é arte má. Essa pessoa? Aquilo que é o bom e legal e o mau e legal. O que é que fica bem à cidade e o que é que fica mal à cidade. De quem é essa pessoa? É o Sr. Oliveira. Sr. Oliveira? É o Sr. Oliveira. Ai não, é mesmo entrega, a responsabilidade é entregue à pessoa de Isto campo. está sobre o pelouro do ambiente, sobre a alçada do pelouro do ambiente, e existe este Sr. Oliveira, que é um empregado camarário, que já apagava grafites na altura do Rui Rio. Independentemente disto, à parte, não estou a julgar de forma alguma, é uma pessoa que não tem nada a ver com nada disto, é um empregado camarário que foi simplesmente... É muito competente porque sempre apagou muito bem. É sempre... Melhor, restaura, o que acha que deve ser restaurado, restaura, contorna e tenha um cuidado muito peculiar. Espero que com a tenha excelente avaliação no CIADA. Eu não sei se vocês se lembram das andorinhas do Aduela, quando Sim. a parede do Aduela, que agora é um hotel, apareceu com não sei quantas andorinhas, aquilo andou a ser restaurado durante uma série de meses pela equipa de manutenção. Enquanto eles apagavam os tags, porque os tags não pertencem ao ambiente da As andorinhas cidade, ficavam sempre lá. e eles restauravam-nas. Quando um tag passava por cima do mando, eles apagavam o tag. Ou seja, a equipa foi mandada para lá, já E a achar que equipa- aquilo fazia parte do edifício e da fachada. O E então preservar-no. MESC, por exemplo, tem estas peças dele preservadas. Ao início apagavam-lhe o tag, depois perceberam que o tag MESC Fazia era a parte. assinatura, então deixaram. Pois. Começaram a deixar. Depois eu Ok, dizer ok. que era, bonecos podem ficar, letras não. É o bom ilegal e o mau ilegal. E ele vai Pois. decidindo. Nós tivemos uma influência interessante, porque apesar de nos tentarmos manter o mais espectadores possível e observadores de fazer um trabalho de etnografia sem querer intervir na comunidade que estava a ser examinada, acabamos por ter, não é? Tínhamos conversas e falávamos das coisas, e foi muito interessante que passado 3 meses começamos a ver stencils que à partida eram apagados, porque era stencil, não fazia parte do bom e legal, a serem preservados. Se não fossem stencils muito polémicos, claro. Mas o stencil, a estética stencil era apagada inicialmente. Passado 3 meses começamos a ver Começaram a deixar. próprios os stencils a serem contornados e a deixarem ficar os E tens isso em formato de vídeo, é? Temos um vídeo. Já saiu. E já saiu ou vai Nunca sair? saiu, Ah, nunca não saiu. vai sair. Nós fizemos um teaser na altura, que existe, está com password na net, mas existe, um teaser de 5, 6 minutos. Nós queríamos fazer um documentário um pouco mais longo, 15, 20 minutos, que não acabamos por não fazer, que é um crime e temos que acabar de fazer, porque ainda temos o material todo, porque queríamos fazer um jantar Fazemos já o contrato entre o aqui Sr. para o Natal, Oliveira, imagina. a nossa equipa e a equipa de artistas, tipo, na altura até falamos com o MESC e não sei o quê, para irmos todos jantar, só que depois nunca se proporcionou. Isto foi no âmbito do doutoramento, por uma cadeira, meteu-se os anos mais complicados, teses e não sei o quê, o pessoal agora dispersou-se um pouco, mas temos o material todo para fazer. Mas fizemos um artigo que foi para o Kismif, para o Keep It Simple, Make It Fast, que é uma conferência anual de punk e culturas do it yourself, que é cá no Porto, normalmente Faculdade de Letras, e que entregamos o artigo todo escrito sobre esta pesquisa que fizemos à volta das equipas camarárias de Porto. Isto para dizer que, lá está, não é inocente a forma como a street art hoje é vista pelo poder político. Tanto que em Lisboa serve, e lembramos aqui, começou a servir precisamente para colmatar feridas do espaço urbano, não é? Tipo feridas de prédios de volutos, por aí fora, o ar cool, mas vamos tapar isto provisoriamente com a street art, como serve para bairros sociais que não são resolvidos os problemas, mas ficam bonitinhos. vamos lá embelezar o bairro, Exatamente. ir lá fotografar e esconder um bocadinho de fachada o que está a acontecer lá. Independentemente de eu não estou aqui a avaliar as pessoas que o fazem, seja quem está na construção disso, artistas e por aí fora. É o plano político mais geral, eu estou claro. a falar da instrumentalização que existe por cima disso. Como cá no Porto, tal e qual, existiu, claro, quando tínhamos o Rio nada era permitido, porque é uma pessoa demasiado cinzenta até para perceber isso, mas com o Rui Moreira já a coisa mudou de figura e ele percebeu o potencial da street art enquanto cidade do mundo, não é? Cidade Best European Destination, tem que ter street art para ser cool e fazer parte. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, independentemente disso, há um problema de péssima convivência com a democracia dos dois Ruis. Claro que há.
porque também havia... Este é mais carnaval, Também havia em Lisboa, mas não como havia cá no Porto. Havia com o Rui Rio de uma forma absurda, porque isto acontecia sistematicamente, tudo quanto era moral política, e a arte moral é uma coisa lindíssima. Não é? Nós temos coisas, olha, ainda há bocadinho falávamos da Frida Kahlo, os murais do Diego Rivera são coisas absurdamente magníficas. Portugal tinha uma cultura incrível na altura, de 25 de Abril, exatamente, anos 70, que acabou por desaparecer, precisamente porque as cidades foram tomadas. Exatamente, e a cultura de pintar as paredes, e as paredes públicas, porque é isto que se trata, ninguém é pintar a casa de ninguém. Aqui no Porto as paredes públicas eram pintadas, e eram pintadas ali pelo Vasco e pela Maria também. O Rui Rio mandava logo a tropa prender, a polícia ia deter, identificava as pessoas, detia as pessoas e vinha logo a Câmara tapar tudo. E eram obras lindíssimas, estamos a falar de desenhos incríveis que são permitidos por lei. Vem o Rui Moreira e faz isso, não só com as pinturas, mas também com faixas dos sindicatos, com tudo o que é propaganda política e sindical, manda retirar tudo, manda tudo para os tribunais. O azar dos dois senhores é que perderam tudo em tribunal. E agora, desculpem lá a propaganda, mas vou dizer outra vez, e agora ao vivo, o Vasco esteve envolvido num processo que isto foi tudo até ao Tribunal Constitucional, e o regulamento da Câmara Municipal do Porto foi declarado inconstitucional. Mesmo assim o Rui Moreira acha que consegue. Portanto, não é só arte boa, arte má, mas também é violar a lei. É o que vai no guião. Interessa-me que isto seja considerado arte. E como já vi em posts de Facebook, depois estamos a falar de gente que gosta muito de ir para as redes sociais rivalizar-se politicamente, e um assessor do presidente vir chamar esses esquerdistas com suas agendas e não sei o quê. Ou seja, quando... Isto é só liberdade se eu disser que é. Exatamente. Pronto. É só liberdade quando eu disser que é. E isto de facto começa a ficar nós vemos agora os casos mais recentes até aqui no Porto desta questão daquilo que é o guião cultural da cidade, ou seja, aquilo que pertence ao que é o guião cultural da cidade e aquilo que não é, ou seja, e a política obviamente está envolvida nisso, ou seja, e quando tivemos peças do Teatro Municipal em particular que mostravam um envolvimento mais político, tudo começa precisamente com a censura de um texto e de um livro que não pode ser vendido, portanto, e por aqui foi. E há bocado falávamos que já não é a mesma coisa que antes. Okay. E estamos a falar de censuras de livros e de textos, não é? E a forma como se responde, porque isto pode ter pano para mangas, mas pode-se ter muitas perspectivas sobre o assunto. Depois a forma como se aborda estes temas, como se trata, como é lidado. Exatamente. Vocês aqui a agressividade, a dureza com que isso se faz. Eu quero para o Cimano, não é? Aqui funciona muito. O rei manda. O rei mesmo. O rei eu não sei, eu não estou lá dentro, não vejo o que é que eles fazem. Mas depois mas felizmente vou encontrando aqui bolsas de resistência. Sim. E a arte tem servido muito. Eu pelo menos tenho assistido a uma resistência cultural muito forte aqui no Porto. E nós, eu falo, pronto, no meu caso que estou mais ligado ao rap e ao hip hop, mesmo dentro do próprio hip hop estamos a trabalhar uma batalha gigante contra o apoderamento da nossa linguagem. Exatamente. Que está a ser defendido como entretenimento, que pode ser usado, é entretenimento puro, isto é entretenimento, e a gente tem que fazer dinheiro, e existe esta... Tem que ser uma luta, não sei, eu não consigo ver isto como um mero entretenimento. Rap não é só entretenimento, não foi esta a escola que nós criamos. Eles defendem-se com os primórdios do rap lá nos Estados Unidos, porque o Big queria era dinheiro e estava-se mais nas tintas para a política, para a cena social, porque o pessoal queria era mulheres e não sei o que. Estavas a falar, eu não acabei por me dizer. O hip hop não surge por questões políticas e sociais, mas tem uma vertente também ela política e social, por muito que não fosse óbvia e que lhe foi direta, atribuída por mesmo exatamente o que deriva do hip hop, o Tupac Shakur era, sim, por exemplo, e o grafite, mesmo que não tenha
política, diretamente uma posição política, é uma afronta política àquilo que era nós ao estarmos a falar do hip-hop ser político, nós estamos a dizer que ele tenha que assumir uma posição que se identifique com o fazê-lo em si, naquela altura, naquela época, é um ato político. E desde logo a questão racial. A questão racial, por exemplo, nos Estados Unidos. Estamos a falar, por exemplo, de Nova Iorque, que é a meca do capital, a meca da publicidade, tudo isso, ou seja, onde o indivíduo acaba por ser, por fazer parte daquela mescla. E era uma forma dessas comunidades poderem ter uma voz no meio dessa força toda comercial que existe ali. Portanto, não querendo, aquilo está a ser político de alguma forma. Não, e uma forma de lutar, de berrar contra aquela imposição urbana, social, a getificação das pessoas. Sim, nós hoje em dia temos essa... Passar a minha coisa a ser um pouco individualista, aquilo é quase a voz de um coletivo, um coletivo marginalizado. Sim. E eu, não sei, pelo menos a minha, daquilo que sei mais ou menos, ao início eu não vejo que o hip-hop fosse isso que estavas agora a dizer que alguns defendem. E foi-se tornando a isso, porque a própria cultura americana foi-se aglutinando daquilo que é o hip-hop e tornando uma coisa bling-bling do dinheiro, uma cultura dos carros. E hoje em dia não é? Tens os rappers todos a fazer, os rappers são os frontlines mas não era assim, tornou-se da ostentação. Exatamente. Agora, há uma linhagem gigantesca e dentro do rap nacional, falo dentro do rap nacional, não falando no panorama europeu, neste caso muito especificamente no nacional, há toda uma linhagem, toda uma nova geração que sustenta que não, isto tem que ser entretenimento, isto não tem que ser nada social, nem político, nem... Mas isso é em tudo. Eu acho que isso existe em tudo. We keep things going on. Bem, acho que é uma bela forma de fazermos aqui uma vírgula, não é um ponto final, porque acho que nos vamos encontrar mais vezes. Miguel, Mariana, Kes, obrigada. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Vasco, André, Maria, obrigada e vemo-nos no próximo Cassete Pirata.